de 2026, né? Sempre começando falando a data. Enquanto eu me desarrumo aqui e arrumo meu quarto, eu vou contar como que foi o negócio do Enem. Eu fui assim achando que ia ter um monte de gente, mas eu cheguei lá, aí eu encontrei meus dois colegas que eu estudava ano passado com eles na escola. Eu encontrei eles, estavam conversando. Foi muito engraçado. Na hora que um olhou pra mim, que eu tava vindo assim, tipo num corredor, aí os dois estavam conversando, né? Aí um olhou pra mim, aí o outro olhou também, aí os dois, Vini! Foi bem legal. Aí nós inventamos de sentar junto lá perto um do outro, né? Pra ver lá o que era esse negócio do Enem. E eles não tinham entrado pra sala ainda, né? Aí nós foi lá e... Aí foi tipo que nem um curso, como se eu tivesse num curso. Esse negócio do Enem é a primeira vez que tem, assim, não tinha não. É a primeira vez que teve, porque os pessoal estavam reclamando que tinha preparação pra aquele IDEB lá da escola, né? Eu esqueci o nome. Eu vou colocar o nome aqui se eu souber na hora. Que tem a preparação pra esse negócio, né? E não tem a preparação pro Enem. Tipo, ele só se beneficia da gente e, tipo, não prepara a gente pro Enem. Aí foram e fizeram esse negócio. Aí agora a gente vai poder estudar pro Enem e tal. Aí eu decidi fazer esse negócio pra mim ir me preparando pra quando eu tiver no terceiro ano, eu tava mais já preparada, porque eu vou estudar tudo mais, né? Vou estudar, vou entender melhor sobre o assunto, vou ficar boa nisso, aí eu vou tirar uma nota alta no terceiro ano, né? E se eu fazer no primeiro ano agora, no segundo, no terceiro, eu vou aumentar minha nota se eu estudar, né? Aí eu quis fazer pra mim ganhar experiência e tal. Gente, tinha pouquíssima gente. No máximo, tinha 30 e alguma coisa. Eu contei 26, mas eu acho que tinha 30. Mas o pessoal foi saindo depois de um tempo, assim. Não tinha muita gente interessada. Essa foi a primeira vez. Vamos ver nas próximas, né? Parece que vai ser uma vez por semana. Eu anotei umas coisinhas ali pra me pesquisar depois e quando eu for mexer nisso, pesquisar, eu mostro pra vocês. Agora meu celular tá em 5% a bateria, eu vou botar pra carregar. Gente, eu fui 6h30 pra lá, o negócio começou 6h40, parece, e eu cheguei em casa 8 horas. 8 horas, 8h30 por aí, acho que foi 8h30. Gente, isso aí era um presente que eu dei pra um colega meu que tava fazendo aniversário. Esse colega meu é bem legal, olha aí o nome dele. Pois é, e era aniversário dele. Sempre quando é aniversário de algum colega meu, eu gosto de dar algum presente pra pessoa ficar feliz. Normalmente as pessoas não ganham muito presente e tal. E pra ficar uma lembrança. Vai lá. Calma aí. Tá escuro, filho. Vai? Essa daqui? Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina. Doce Bahia. Agora mistura. Vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria. Doce Bahia. No alto da ladeira, aperitivo e piscina. O chefe Chico vai cozinhar as chiquititas. O chefe Chico vai cozinhar as chiquititas. Vão me
piscina. Quem? Enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. Ele ama um chocolatinho. Sinto do Abaeté o cheiro do acarajé da cirá. Bem, Doce Bahia. O pivete é o meu filho. Dá um troco e fecha o vidro. Doce Bahia. Meus queridos, o bolinho deu errado. No caso, o bolo deu certo e o brownie, né, deu errado. Foi o bolo mesmo. Piscina. Enquanto na ondina tem jacaré e capilinha. No alto da ladeira, aperitivo e piscina. Enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. Tem jacaré e capelinha. Hoje é 16 de abril de 2026, né? Sempre começando falando a data. Hoje aconteceu bastante coisa lá na escola. Quando eu chegar no meu funcional, eu conto pra vocês, se der tempo. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on Essa semana foi semana de prova. time passes so slowly Teve prova de tudo. De todas as matérias. Foi uma semana só de prova. Foi assim. Deixa eu caçar o papel pra ver, pra me falar melhor. Eu achei os papéis, só que é muito papel pra me olhar, então eu vou falar mais ou menos como é que foi. Foi 4 provas em uma só prova, tipo assim. Foi 4 matérias em uma só prova. Cada matéria parece que tinha 5 questões ou era 4. Aí era 25 questões para 4 matérias. A de matemática foi só uma de 25 questões, não foi junto com as outras. Ela foi só única mesmo. E parece que a de português e de linguagem foi junta, só uma também, porque são as mais importantes, né? E a gente saiu cedo, tipo, a gente entra 1h15 e a gente acabou saindo umas 2 horas, 2h30. Tinha vez que a gente não podia sair assim que terminasse. A gente tinha que esperar todo mundo terminar pra depois liberarem o nosso celular, né? Que o nosso celular, quando começa a aula, né? Quando o professor entra, ele traz uma caixinha, todo mundo bota o celular dentro e aí ele só traz de volta quando todo mundo terminar. Aí a gente tinha que esperar todo mundo terminar. Aí tinha vez que a gente tinha que esperar a merenda da escola e depois a gente podia ir embora, depois que a gente terminasse. Ou então quando batesse a campa do recreio, né? Aí foi assim. Essa semana... Não, essa semana não. Gente, tô ficando doida. Semana passada. Essa semana foi só pra pegar os vídeos dos cadernos e dar a nota dos alunos. Se eu não me engano, foi quase todos os professores. Teve alguns que só pegaram o negócio dos cadernos e tal, e ainda vai dar a nota. Quando eu tiver a nota de tudo, eu falo. E... vamos contar as coisas que aconteceu ontem e hoje. Teve uma menina lá da minha sala, como eu sou vice-presidente, né? Eu tenho que
deixar a sala organizada, né? E tal, botar a ordem nos alunos. Aí depois do recreio, a gente foi dar um aviso, porque foi assim, tem a presidente, a vice-presidente e eu sou a vice-presidente, né? Fui eu e a presidente para uma reunião do Grêmio, que é uns pessoal que passa informação pra gente do que vai acontecer do bimestre e tal, as informação da escola, e a gente passa pros nossos alunos. Aí teve essa reunião, aí depois que a gente voltou, a gente notou que uma aluna tava faltando, porque a gente foi dar o aviso e mandou todos os alunos sentarem para suas cadeiras. E ficou um lugar lá sem tá a pessoa, né? E a gente viu que tava faltando uma tal aluna. Aí a gente deu a vez mesmo assim, né? Porque a gente esperou ela voltar do banheiro, talvez, se ela estivesse, né? Não voltou. Então a gente deu o aviso mesmo assim. E depois de muito tempo, tipo assim, de uns 15 minutos, tal, que a gente tava arrumando a sala, aí a gente viu que essa menina não voltou. Aí a gente foi atrás dela, eu e a presidente, olhamos a escola todinha e tal, não achamos. Aí nós teve que falar pra direção, né? Aí tal. Aí depois uma aluna nossa que também tava procurando ela, falou que tinha visto ela num canto assim de trás de uma escada que tem lá pra baixo. Aí a gente foi lá e ela tava lá, mais uma outra menina. Aí a gente teve que levar ela pra secretaria, né, pra falar com a direção. A presidente levou ela lá e eu fui pra sala de aula avisar os pessoal que a gente encontrou a menina que a gente tava procurando, porque os pessoal da sala de aula também tava conversando, né, sobre, e falar pro professor, né. Depois a presidente voltou e tal, a menina não falou do porquê que ela ficou lá fora matando aula e tal, mas parece que a diretora não deu um negócio severo pra ela, tipo assim, uma ocorrência nem nada. Não sei porquê. Aí tá bom. Hoje é sexta-feira, dia 17/04, né? De abril. Hoje teve educação física, sociologia. Não, sociologia não. Não sei o que lá da sociedade. Educação ambiental e tal. A primeira aula eu nem me lembro o que aconteceu. Parece que foi a professora de inglês. Foi a professora de inglês. Ela passou a revisão da prova. Revisão não, é um negócio lá pra corrigir a prova, pra ver se a prova tava certa mesmo, se tinha corrigido tudo certinho. Depois teve a aula de educação ambiental, aí nessa aula de educação ambiental, eu e a presidente, nós dois tempo para fazer um trabalho de sociologia que o professor passou na noite anterior, tipo assim, muito em cima da hora pra gente apresentar hoje. E aí a gente teve que fazer na aula dessa professora, porque, né, foi muito em cima da hora. Aí a gente colou lá os negócios, pra fazer esse trabalho, a gente, como foi só 2 grupos que ficou pra fazer esse trabalho, pra depois os outros 2 grupos fazer, porque tava muito em cima da hora sobre a consciência negra, né? Eu não achei legal o professor ter, tipo, pressionado a gente, tipo, de um dia pro outro pra gente fazer esse trabalho, porque é um negócio importante, então a gente tinha que pesquisar mais. Tá bom, minha opinião não importa, porque o professor é a autoridade da sala, né? Aí, tá, a gente fez isso lá fora, no pátio. Tiveram uns alunos que foram ao banheiro e tal, enquanto a gente tava lá fazendo trabalho, que queriam sentar lá e ficar conversando, matando aula. Aí a gente tinha que estar, né, expulsando, vai pra sala de aula e tal, enquanto a aula de educação ambiental acontecia. Depois teve aula de educação física. A aula de educação física foi legal hoje. Não, acho que não. Acho que teve aula de geografia depois. O professor de geografia tava corrigindo os cadernos lá, pra passar nota do bimestre e tal.
Aí, só isso, ela não passou dever nem nada. Ela liberou os alunos pra jogar, fazer o que quiser. Aí, bom, eu fui na biblioteca, já que os alunos de lá, cada um tem seu grupinho e tal, e tal. E eu cansei de ficar introduzindo uma conversa com qualquer um. É sempre eu que introduzo uma conversa, então eu decidi, ninguém quer conversar comigo, então tá bom. Aí eu fui pra biblioteca, primeiramente eu perguntei pra professora, né? Ela deixou, perguntei se eu podia ir na biblioteca, ela deixou. Já que eu não tava fazendo barulho, bagunça, nem nada, ela deixou. Aí eu fui e a presidente ficou na sala, cuidando dos alunos que tinha que ir no banheiro, liberando um por um, né? Aí eu fui lá, aí bateu o sino da primeira aula. Aí eu achava que ela ia passar alguma coisa agora, né? Aí eu voltei pra sala de aula, perguntei se ela ia passar alguma coisa, ela falou que não, que ia só fazer a chamada mesmo do negócio lá pra resolver, não ia passar a atividade. Aí na hora que eu ia voltando, a presidente falou assim: você vai me deixar aqui sozinha, cuidando desses pessoal aqui que tá me deixando maluca e tal. Aí eu, mulher, tu é a presidente, né? Aí ela não deixou eu ir pra biblioteca. Aí depois de muito adular, ela deixou. Aí eu fui lá, eu falei assim que eu vou rapidinho, só pegar um livro e tal. Aí eu fui lá, a sala tava vazia, a bibliotecária tinha saído e tal. Nossa, lá tava tão friozinho. A minha sala tá com o ar-condicionado quebrado, parece, porque não tá funcionando não. Aí eu fiquei lá um tempo, não tinha ninguém lá, né? Aí tava tão friozinho, lá é um espaço grandão. Eu dei umas 3 estrelinhas lá dentro. Lá não tem câmera, foi tão legal. Aí eu tava me imaginando num filme, foi engraçado. Aí depois de um tempo, a moça lá voltou, aí tal. Aí eu procurei um livro que eu tava lendo recentemente, um pequenininho, que eu só tava lendo lá dentro, porque lá na biblioteca só pode pegar um livro por vez, né? Um livro, só um. Você não pode pegar 2. Aí eu já tinha pegado um livro, só que eu não terminei de ler. Aí eu queria ver outro, né? Mas eu não podia. Que chatice. Aí tá. Aí eu ia pra lá de vez em quando, porque essa semana tava assim, né? Os professores estavam corrigindo e tal, aí eu podia ir na biblioteca nesses momentos. Alguns professores deixam. Aí eu tava lendo um livrinho bem legal, O Dia do Domingo, parece. Alguma coisa com domingo. O domingo, alguma coisa. Um livrinho pequeno verde. Aí, depois de um tempo que eu li o livro lá, terminei, parece. Se não me engano, eu terminei. Aí eu fui ver outros lá. Quando eu vejo que não, abre a porta. E lá vem um amigo meu da sala. Aí ele falou assim: a presidente tá vindo, isso demorou demais. Aí eu fiquei nervosa. Achava que ele ia brigar comigo, porque eu demorei. Mas não, aí ele disse que ela mandou ele ir atrás de mim, porque eu tava demorando. Aí eu falei assim pra ele pegar outro livro lá pra mim, né? Porque eu achei um livro bem legal Eu achei um livro bem legal com ilustrações. Então não é bem um livro, é tipo um gibi. Eu vou ver aqui a bolsa. Esse aqui, ó. Kino, 10 anos com Mafalda. Esse aqui. É bem legal, ó. É tipo, ó. Cada um desse aqui, ó. Cada um desse aqui é uma historinha. É bem legalzinho. Nossa, tem um monte. Tem umas 183 páginas. Muito grande. Aí eu falei pra ele pegar pra mim, né? Pra ele colocar no nome dele, que eu ia devolver no dia certinho. Aí ele pegou pra mim. Aí, na hora que a gente tava quase saindo, a presidente voltou. Nossa, ela deu um brigão em nós. Ela me deu um tapa.
no ombro, assim, quando eu tava saindo. A gente se resolveu depois. Eu confirmo que foi culpa minha, que eu não deveria ter deixado ela na sala sozinha, mas eu tenho que aproveitar enquanto posso. Não é toda semana que os professores deixam a gente livre assim. Aí, né? Será que eu conto os detalhes? Tá, eu tava tão feliz que eu tinha conseguido outro livro, eu dei umas 3 estrelinhas depois. Sim, a gente simplesmente tava o querido, né? O querido que foi me buscar lá na biblioteca, a presidente e eu. Aí eles dois estavam atrás assim e eu fazendo cambalhota lá enquanto nós voltava pra sala, porque é um corredorzinho, não tem? Um corredor que, tipo assim, é no canto da escola, então não dá de ninguém ver, só se for no corredor, então. Aí voltamos pra lá, né? Aí eu continuei lendo lá e tal, de boas. Depois teve aula desse professor aí que queria que a gente apresentasse trabalho, né? E aí o querido simplesmente fala assim, eu vou deixar esse negócio aí pra semana que vem, pra vocês se organizar melhor. E aí a gente gastou o dinheiro da cartolina à toa, fazendo esse negócio mal feito, pra gente apresentar. Nossa, eu fiquei com uma raiva desse professor e ainda tô. Imagina se eu tivesse virado à noite fazendo esse trabalho e aí ele me dissesse que é pra outra semana. Eu ia ter ficado com mais raiva ainda. Ainda bem que eu não fiz isso. Ainda bem que eu me respeitei e não virei à noite naquele dia. Aí tá bom, né? Aí, outra coisa que aconteceu. Os alunos, esse professor, ele é desleixado. Ele deixa os alunos fazer a baderna na sala todinha. Eu não gosto da aula desse professor porque ele deixa a turma de cabeça virada pra baixo, ó. Os alunos, como ele tava só coisando lá as notas dos alunos, chamando assim na chamada, ele tava deixando os alunos jogar joguinho e tal, joguinho tipo assim de carta, dominó, lá no fundão. Aí as pessoas juntavam as mesas e tal, aí a gente já tinha passado a ordem que não podia mais fazer isso, juntar as cadeiras, porque uma pessoa do Grêmio ia passar lá uma vez por semana pra ver se a sala tava organizada e tal, e tirar ponto nosso se a sala tivesse bagunçada. Tipo, cadeira fora do lugar, gente em cima da mesa e tal. E a gente precisa desses pontos, né? Pra uma competição lá do negócio. Aí tá bom. Aí a gente falou isso e ele falou assim, mas não vai passar aqui hoje esse pessoal, não vai. Então deixa eles. Eu e a presidente nós não pôde fazer nada, porque ele é o professor, né? Mas eu acho que eu vou falar pra direção, porque isso aí não vai, tipo assim, ele não vai perder nada com isso, esse professor, mas a nossa turma vai. E aí ele não tem esse direito, tipo, nas outras aulas a gente faz isso, e só na aula dele que não, ele vai se ferrar, porque eu falei com ele um monte de vezes, ele não quis me escutar, eu vou falar pra direção. Se a direção não fazer nada, aí quando o Grêmio for anotar lá no negócio, no caderninho, que a sala tá uma bagunça, eu vou falar que foi o professor que deixou, que aí o professor falando que tá tudo bem e tudo mais, aí nós, presidentes, a gente pode fazer nada, porque o professor é a maior autoridade, né, na sala de aula, e a gente só tava auxiliar, então, né. Aí tá bom, aí todo mundo tava com as cadeiras fora do lugar e tal. Aí falei assim, já que todo mundo tá assim e não tá querendo obedecer a gente, eu vou botar essa cadeira bem aqui e vou me deitar pra mim ler meu livro. Eu sempre faço isso, né? Eu boto 2 cadeiras assim e me deito lá. Tipo assim, a minha cadeira tá bem aqui. E aí eu boto 2 cadeiras, uma aqui, né? A minha mesa aqui, a minha cadeira normal aqui e mais outra cadeira bem aqui na frente. Aí eu vou e deito e leio meu livro. Eu atrapalho um pouco a passagem das pessoas, né? Mas, né? Eles também atrapalham. Aí eu falei isso, né? Que eu ia botar minha cadeira ali também, já que eles estavam fazendo isso e eu sou vice-presidente, né? Eu tinha que dar exemplo, mas eles não querem me ouvir. Aí eles acharam ruim e tal. Aí eu dei uma palestra lá para aqueles meninos que estavam falando. Mas você é vice-presidente, você não pode fazer isso, você tem que dar exemplo. Mas e aí? Eu tentei organizar a sala, né? Eu ia ficar quietinha no meu canto, eu não ia fazer aquilo. Eu ia ficar no meu canto se eles cooperassem, mas como eles não querem,
Eu também, né? Eu não vou me prender se eu ia ficar quietinha no meu canto lá, né? Aí eu fui e botei a cadeira lá no lugar onde eu queria. Nossa, meu cabelo tá podre. Tem que lavar amanhã. Ai, pois é. Aí foi isso, a baderna. Faltando uns 5 minutos, esse professor aí buscou o celular, aí todo mundo arrumou essas cadeiras, né? Porque se não arrumasse as cadeiras, deixasse a sala organizada, não ia pegar o celular de jeito nenhum. Aí arrumaram, pelo menos uma coisa boa, né? E foi isso. Essa noite, eu tava querendo apagar umas fotos do meu celular, né? Porque meu celular tá cheio. Não sei se eu vou fazer isso hoje, porque amanhã é sábado e eu tenho que limpar a loja. Eu fico muito cansada quando eu limpo a loja, ó. Gasto uma energia e tenho que acordar cedo. Acho que acabou a conversa. What the dog doing?